Banco do Brasil virou armadilha ou oportunidade? É exatamente essa pergunta que vou ajudar a tu investidor a responder, te mostrando de forma didática aqui o release, explicando alguns pontos aqui importantes, porque quando a gente olha apenas para o lucro do banco, é um desastre total. Mas quando começa a olhar ali nas entrelinhas, a tua perspectiva do resultado, ela começa a mudar. Então, se tu quer entender um pouco mais sobre esse racional, fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, sou formado em gestão financeira e também certificado Ambima, que inclusive eu estou atualizando a minha certificação. Esse vídeo aqui é o vídeo de número 51, tá? É um aporte relativo ao mês de maio que foi feito no Banco do Brasil e hoje a gente vai fazer um estudo desse ativo aí extremamente longevo, inclusive é o banco mais veterano aí do nosso país, tá? Então, para te ambientar, o Banco do Brasil ele tem mais de 200 anos de existência. Ele foi fundado lá em 1808 por Dom João VI, tá? Ele tem mais de 90 milhões de clientes e basicamente ele tem uma capilaridade aí muito grande, uma vez que ele está posicionado em basicamente todas as cidades do nosso país, tá? Somado a todo esse racional, ele ainda é líder em vários segmentos, como no crédito rural, como no seguro rural, como também ele relata ali em consórcios, tá? Então a gente vê que a gente está lidando com um ativo extremamente robusto. Mas mesmo assim, as cotações das ações do Banco do Brasil, ela vem sofrendo já faz um bom tempo. E isso se dá principalmente pela nossa taxa de juros, que ela está lá em cima, né? Somado a uma série de fatores, como fatores climáticos, como fatores de preços de commodities, né? A gente teve essa guerra aí entre Irã, Estados Unidos e Israel, que também mexeu nas commodities, né? Mexe no transporte, mexe nas commodities minerais, né? Também mexe nas commodities agrícolas. Também outro ponto que vem corroborando negativamente para ali amassar as ações do Banco do Brasil são as tais de recuperações judiciais que vem aumentando bastante e o banco ele vem trabalhando na conscientização ali do agricultor para ele não recorrer a esses meios, porque há outros meios dele lidar com a sua situação, tá? Hoje, um terço da carteira do Banco do Brasil é do setor agro, né? Então, ele vem aí sofrendo bastante com isso aí, tá? Então, a gente já vai aqui para a tela do meu PC para olhar o release do banco, que eu já separei algumas páginas para a gente entender um pouco mais o racional, tá? Mas já te adianto, vou botar aqui a nota de negociação que meu aporte foi no Banco do Brasil. Então, vem comigo aí para o estudo do ativo de hoje. Então eu estou aqui com já o release aberto do Banco do Brasil, tá? E a gente vai olhar para aquilo que o mercado em peso olha basicamente, que é o lucro líquido ajustado. Então, a gente nota no primeiro trimestre de 2025 ele teve um lucro líquido de 7,4 bilhões e no primeiro trimestre de 2026, 3,4 bilhões, tá? Isso foi uma queda de 53%, tá? 53%. Quando a gente olha aqui em cima, o ROI do banco, então, ele foi de 16,7 no primeiro trimestre e aqui no nosso primeiro trimestre de 2026, ele foi aí de 7,3, também pela metade, basicamente, tá? A gente vai entender um pouco mais, né, do que aconteceu aí para esse lucro ele ter caído tanto e a gente vai entender que o problema não é pontualmente ou estrutural do banco, mas é uma sazonalidade, né, muito pela questão ali do agronegócio. Olhando aqui agora a margem financeira bruta, a gente vê três indicadores aqui, tá? Começando pelo spread global, ele deu uma leve aumentada aqui, né? Esse é de 4,5% para 4,8%,
Isso basicamente aí representa o percentual que o banco paga para pegar emprestado e o que ele recebe do dinheiro que ele emprestou, tá? Basicamente é isso. Então, se o banco vai lá e te paga 10% para pegar o teu dinheiro para emprestar para um terceiro e desse terceiro aí ele cobra, vamos dizer, 25%, esses 15% seriam então o spread global. Aqui a TMS é a nossa taxa média Selic, também ela teve um aumento, tá? Ou seja, o banco ele tem ativos e passivos atrelados à Selic, né? E essa diferença de ativos menos passivos é a nossa TMS, e nosso TMS também aumentou. Também isso é positivo. E a nossa TR aqui é a nossa taxa referencial, que é uma taxa medida pelo Banco Central. O Banco do Brasil não controla isso aqui não depende dele, né? Mas mesmo assim ele põe aqui no relatório e também teve uma alta, tá? Mas não depende do operacional do banco ou da administração do banco, da gestão do banco, tá? Já a nossa margem gerencial, que aqui está uma das cerejas do bolo para nós, né? Que a gente vê um aumento de basicamente 15%, tá? Então, margens com clientes, ela cresceu, tá? De 20,3 para 22,9. Margem com o mercado também aqui cresceu de 3,6 para 4,5, tá? Aqui na direita, a gente vê também de forma mais concisa, né? Receitas financeiras, então, elas também aumentaram, tá? 12,3%, operações com crédito 10,5% e tesouraria 23%, tá? A captação comercial aumentou, basicamente 11%, e a captação institucional também aumentou. A captação é o dinheiro que ele pega emprestado, tá? Então, teve um aumento na captação, mas também ele captou mais, né? Ele teve um maior custo de captação, mas também ele conseguiu rentabilizar mais essa captação, tá? Então, isso aqui para nós, nesse caso, é positivo, né? Agora, caso ele tivesse uma maior captação e uma menor aqui margem financeira, daí sim, isso seria ruim, tá? Aqui então já botei para nós aqui, né, o grande vilão do nosso banco é justamente isso aí, tá? É o custo de crédito. É isso aqui que deixou o lucro líquido do banco ajustado lá embaixo, tá? Porque, olha só para caber um pouquinho na tela aqui eu vou diminuir um pouquinho, tá? No primeiro TRI de 25, o banco tinha 10 bilhões provisionados, tá? O que é o custo de crédito? O custo de crédito, né, antes que eu esqueça aqui, perca o fio da meada, ele é o dinheiro provisionado para possíveis perdas, né, que o banco vai ter. Então, o banco foi lá e emprestou 100 bilhões de reais. Ele já sabe, já, né, pela experiência, pela expertise, que alguém vai dar calote. Então, ele vai lá e separa um pedacinho desse calote. No primeiro trimestre de 2025, ele separou 3,8%, né? Nesse nosso exemplo, seria então 3,8 bilhões de reais, né? Desses 100 bilhões aí que eu falei no exemplo, tá? Mas, para não complicar as coisas, vamos aqui se atentar só ao release do banco. Então, esses 3,8% que o banco separou ali como custo de crédito equivaliam, no primeiro trimestre de 2025, 10 bilhões, tá? No primeiro trimestre de 2026, tá? De 2026, ele separou 18,9%, ou seja, aumentou o risco de inadimplência do banco. Ele aumentou assustadoramente 85,8%, 86%, tá? Isso hoje, esses 18,9 bilhões, eles representam 5,7% por cento da carteira de crédito do banco, tá? E é isso aqui que impacta no lucro líquido do banco, porque tu vê aqui, ó, do primeiro trimestre de 25 para o primeiro trimestre de 26, o banco aumentou basicamente 8,6 bilhões. 8,6 bilhões, tá? E quando a gente olha no tri a tri aqui, né, na comparação tri a tri, ele botou aqui mais 900 milhões do quarto trimestre de 2025 para o primeiro trimestre de 2026, tá?
Então, é uma alta extremamente significativa que a gente tem que ficar sim, com o olho no peixe e outro no gato, tá? E aqui, né, até botei aqui uma colinha para mim, né, que essa página ela responde várias perguntas para nós, né? O banco continua crescendo, a inadimplência ela está piorando ou ela está melhorando, né? O banco ele está preparado para absorver essas possíveis perdas, tá? Nessa página aqui a gente vai responder essas três perguntas, tá? Então, a gente vai ver se o banco está crescendo ou não. Como tu vai ver isso aí? Tu vai ver através carteira da carteira de crédito expandida, tá? Através daqui, ó. Através daqui que tu vai ver se o banco ele está crescendo ou não. E ele está crescendo sim, ó, 2,2%, tá? De março de 25 a março de 26, ele aumentou então em 0, aliás, em 2,2%, né, no anual, e no trimestral aumentou 0,7%. Ou seja, a carteira de crédito do banco hoje é de 1,3 trilhões de reais, tá? Então, primeira pergunta, o banco continua crescendo, tá? A inadimplência ela vem piorando ou melhorando, daí a gente tem que botar um parênteses aí, tá? Ela no Quando a gente olha aqui na comparação anual, tá? Março com março, ela piorou, tá? Ela saiu de 3,6 para 5,05, ela piorou. Quando a gente olha de tri a tri, ela vem tendo essa pequena queda, tá? Então 5,17 em dezembro e 5, né, 0,05 em março de 2026. Uma diferença de 5, tá? Também a gente tem que ficar com o olho no peixe e outro no gato, tá? A cobertura também, outro ponto é bastante interessante para nós aqui. A cobertura, o que que é a cobertura de 90 dias? Para cada R$ 1 emprestado, ele tem R$ 1,58 de cobertura, tá? Isso aqui é uma cobertura boa, inclusive ele aumentou a cobertura aqui quando a gente olha no Triatri. Aqui, na formação de inadimplência, a gente vai ver aqui novos inadimplentes, tá? E a gente tem aqui um sinal positivo, né? Vamos botar como positivo, que a velocidade, aqui tu vê a velocidade, tu não vê só o volume de inadimplência, tu vê a velocidade da inadimplência. Então a velocidade da inadimplência, ela vem diminuindo de forma gradativa. Por quê? Porque a forma do banco pôr ali as condições de novos empréstimos está ficando mais robusta, tá? Inclusive, nesse vídeo aqui, ó, que tá lá no primeiro, que tá lá no RI do banco, tá? Ela é explicada aqui, tá? Pela vice-presidência de gestão aí, esse racional que eu tô falando para vocês, tá? É um videozinho curto aí, 36 minutos, vale a pena vocês verem, tá? Então, a gente vê que a velocidade de novos inadimplentes ela está baixa e aqui a cobertura de novos inadimplentes ela também está coberta, tá? Também há uma cobertura, tá? Então, na minha visão, o Banco do Brasil, apesar dele estar sofrendo sim, o preço que eu estou comprando o Banco do Brasil agora, que está entre R$ 19 ali, 20 e poucos reais, é uma excelente oportunidade, na minha visão. Eu tenho um preço médio praticamente ali de uns R$ 22, tá? E eu fiz uma colinha aqui para justificar a minha compra do Banco do Brasil, tá? Então, na minha concepção aqui, a carteira ela continua crescendo. A gente vê uma desaceleração aí na inadimplência, né? Um pouco ainda envergonhada ali, mas a gente vê essa desaceleração. O índice de cobertura é um índice robusto e a expansão da carteira de crédito ela vem acontecendo mesmo no cenário adverso que a gente tem visto aqui para o nosso país. E, na minha visão, o preço que o Banco do Brasil está executando aqui é uma excelente oportunidade. Agradeço a vocês aí por estar me disponibilizando o ativo mais importante de vocês, que é o tempo de vocês. Ficamos por aqui. Até a próxima. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e tchau, tchau.